Alô, comunidade, eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, dia 31 de março de 2026. 31 de março, que é a data da implantação da ditadura militar de 64. Então a gente lembra a ditadura para que ela não mais aconteça, né? O nosso repúdio a qualquer tentativa de golpe, como aconteceu recentemente pelos herdeiros de 64. Então, a gente saúda a todos e todos que nos acompanham. Em nome da democracia, chega o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. As atualizações com a Laura Cocho, que está na nossa redação. Boa tarde para você, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Olha, assina embaixo a sua colocação aí sobre o dia 31 de março. Boa tarde também para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, deixa seu like, se inscreve também aqui no nosso canal do YouTube e comenta no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, boa tarde para todas e todos. Boa tarde para você nesse país em que o filho do ex-presidente, que hoje é presidiário, né, o Jair Bolsonaro, o filho dele vai ter que prestar esclarecimentos por ter feito um vídeo. O Eduardo Bolsonaro fez aquele vídeo nos Estados Unidos e disse que estava fazendo para mostrar para o pai. Mostrou ou não mostrou? O Alexandre Moraes pediu explicações para a defesa do Jair Bolsonaro e agora está pedindo que a Procuradoria-Geral da República se manifeste para ver se devolve o Jair para a Papuda, já que ele não está sabendo se comportar, parece, na prisão domiciliar. Já já a gente vai falar sobre isso, atualizações desta terça-feira. Vamos começar falando do presidente Lula, que confirmou hoje Geraldo Alckmin como nome na vice, na chapa para concorrer à reeleição em outubro. O anúncio de Lula e Alckmin foi feito durante reunião ministerial no Palácio do Planalto. Vamos conferir a fala do presidente Lula sobre esse assunto. Vamos lá. O companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o MIDIC. Ele vai ter que deixar porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez. E ele vai deixar o MIDIC. MIDIC, ele fala, o Alckmin vai ter que deixar o MIDIC, é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, porque o Alckmin, você sabe, é vice, né? Foi eleito, ajudou o Lula a se eleger e derrotar o Bolsonaro em 22, e é o ministro da Indústria e do Comércio, inclusive com uma atuação bastante elogiada, discreto, mas efetivo nas negociações para trazer empresas e investimentos aqui para o Brasil. Esse evento, a gente mostrava as imagens ali, também marcou a saída de pelo menos 14 ministros do governo, além do Alckmin, né? Outros 14 ministros que vão se afastar justamente para se candidatar em outubro, né? E, aliás, mais 4 ainda serão anunciados um pouco mais para frente. Pela legislação eleitoral, os ocupantes de cargos no Executivo precisam se desincompatibilizar até o dia 4 de abril. Então, até o fim dessa semana, né? Eles precisam se desincompatibilizar para ficarem aí disponíveis para concorrer nas eleições. O governo Lula é composto por 38 ministérios. No total, 20 devem deixar o governo. A gente fez uma lista aqui, um quadro, com os principais nomes que vão deixar o governo Lula para se candidatar, para você relembrar. Vamos lá. Fernando Haddad, que foi o ministro da Fazenda, sai do governo para disputar o governo de São Paulo, candidato a governador em São Paulo. Rui Costa sai da Casa Civil para disputar o Senado pela Bahia, ele que já foi governador da Bahia por 2 mandatos. Camilo Santana sai do Ministério da Educação e deve ajudar na campanha de Lula em 2026, na coordenação, ou talvez até concorrendo a governador no Ceará, se for necessário. Ele que também já foi governador por 2 vezes no Ceará. Simone Tebet, que acabou de se filiar ao PSB, sai do Ministério do Planejamento e deve disputar o Senado por São Paulo. Vamos virar a página que tem mais aí, hein, gente? Tem outros ministros saindo para disputar eleições, olha aí. Marina Silva, ela sai do Meio Ambiente para disputar também uma cadeira no Senado pelo estado de São Paulo. A Marina que na última eleição se elegeu deputada, mas agora vai tentar o Senado por São Paulo. Gleisi Hoffmann vai sair da Secretaria de Relações Institucionais, ou seja, articulação política, para disputar o Senado pelo Paraná. Uma disputa difícil, porque o Paraná tende a votar mais na direita. E Geraldo Alckmin, que a gente já apresentou aqui, sai da Indústria e Comércio para ser o vice,
anunciado formalmente pelo Lula na reunião. Ele diz, vai ser o meu candidato a vice nesta eleição. Num possível Lula 4, ele ocuparia a vice e talvez volte para algum ministério, se ganhar a eleição, né? Ao lado do Lula, tem esse pequeno detalhe. A Laura Couto tem outros destaques sobre essas mudanças ministeriais feitas por Lula. Laura. Rodrigo, a lista traz sim mudanças ministeriais, mas continua indefinido quem vai substituir o Geraldo Alckmin do PSB, que, como você bem colocou, além dele ser vice-presidente, ele é o ministro do Desenvolvimento, e também quem vai substituir a Gleisi Hoffmann, que é a ministra das Relações Institucionais. Segundo a Folha de São Paulo, o ministro do Empreendedorismo, o Márcio França, do PSB, deve entrar no lugar do Alckmin como um resultado de uma manobra aí do presidente Lula para tirar o Márcio França da eleição desse ano. A vaga do França, que é da pasta do empreendedorismo, deve então ficar com o Márcio Elias, que hoje ocupa a Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento. Uma bela dança das cadeiras aí, Rodrigo, dá para ficar perdido bem fácil. O sucessor da Gleisi ainda não foi definido, mas fato é que em muitos ministérios a tendência é que os secretários executivos assumam os cargos com o objetivo de garantir a continuidade das políticas e das ações que já estão em andamento em cada pasta, Rodrigo. Muito bom, Laura. A dança das cadeiras mesmo, né? Quer dizer, em relação ao Márcio França, do PSB, quando a gente diz assim que o Lula fez de tudo para tirar o Márcio França da eleição, não é porque ele é contra o Márcio França, mas porque o palanque em São Paulo tinha que ser organizado de outra forma. O Márcio França queria ser candidato a alguma coisa em São Paulo, mas pelo visto não vai ter lugar para o Márcio França na chapa do Lula em São Paulo, porque vai ter o Haddad para governador, Marina e Tebet para o Senado, o Márcio França não caberia aí, a não ser que seja o vice do Haddad, mas ele acho que não quer. E aí o Lula, como uma espécie de prêmio para o Márcio França, tiraria o Márcio França do Ministério do Empreendedorismo e daria um ministério mais robusto para ele, que é o Ministério do Desenvolvimento, que até agora estava com o Geraldo Alckmin. Então, é essa mexida que deve acontecer até para o Márcio França ficar com um cargo importante e ajudar também na campanha. Esse é o Lula preparando os motores, preparando as candidaturas e os palanques estaduais. Falta arrumar Minas Gerais ainda, hein, que para o Lula é fundamental e está desarrumado o palanque em Minas Gerais. Mas isso a gente fala num outro momento. Saímos do Lula e vamos para as candidaturas da direita. Olha só, gente, você já tem o Flávio Bolsonaro como candidato da família Bolsonaro. E ontem, a gente mostrou aqui, o Caiado foi confirmado como um candidato da direita pelo PSD, do Kassab. Só que a pré-candidatura dele não deslanchou. O Caiado foi ignorado até pela turma dele. O escolhido pelo PSD para disputar o Planalto foi ignorado pelos nomes do partido um dia depois do evento da pré-candidatura. Aí tem a fotografia do Caiado em que ele se lançou pré-candidato confirmado pelo Kassab. Dos 7 governadores do PSD, incluindo o próprio Caiado, 4 não fizeram nenhum comentário nas redes. Foi como se o Caiado não existisse como candidato do partido deles. A Laura tem outras informações sobre essa vida dura aí, hein, que o Caiado, pelo jeito, vai ter pela frente. Laura. Rodrigo, a situação não tá legal pro Caiado não, viu? Pra se ter uma noção, o ato de divulgação da pré-candidatura do Caiado foi ignorado nas redes sociais de todos os 13 pré-candidatos do PSD aos governos estaduais, além da maioria dos atuais governadores do partido, como você mencionou. O Eduardo Leite, que estava na disputa para concorrer ao Planalto pelo mesmo partido, gravou um vídeo dizendo que a decisão do PSD tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país, como a gente trouxe aqui no Célio Urgente ontem. Já o Ratinho Júnior, que era o favorito para assumir a candidatura presidencial pelo PSD, mas desistiu aí para continuar no governo do Paraná, ele foi o único governador do partido que usou as redes sociais para divulgar a candidatura do Caiado. Mas, mesmo assim, o Ratinho Júnior deve fazer um palanque duplo no estado e apoiar também o concorrente, o Flávio Bolsonaro. Além disso, uma parte dos pré-candidatos ao governo pelo PSD apoiam a reeleição do presidente Lula. É o caso do senador Omar Aziz, que vai concorrer ao governo do Amazonas, do Eduardo Paes, que vai tentar o governo do Rio de Janeiro, e também da Raquel Lira, que vai disputar a reeleição em Pernambuco. Rodrigo. Então, Laura, você lembrou muito bem, 3 dos principais nomes do PSD do Kassab para concorrer a governador, 3 deles estão do lado do Lula e não do lado do Caiado. O Omar Aziz, do Amazonas, aquele senador, né, que foi até da CPI da Covid, tem posições assim realmente mais de centro, ele não é um homem de direita. O Eduardo Paes, também, o mesmo estilo, um homem de centro e tal, ligado ao Lula, vai ter o apoio do Lula no Rio de Janeiro.
e a Raquel Lira, que é governadora de Pernambuco, e em Pernambuco o Lula deve ter 2 palanques, João Campos e a própria Raquel Lira, que também é do PSD. Então não sobra quase ninguém ao lado do Caiado. É um candidato de si mesmo, como diria. É isso. Bom, o anúncio do Caiado não pegou bem entre os candidatos do PSB mais próximos a Lula, também pela promessa que ele fez, né? O Caiado disse que a primeira coisa que ele vai fazer se for eleito presidente, e não vai ser eleito, é aprovar uma anistia ampla e irrestrita para beneficiar o Jair Bolsonaro. Foi o que ele anunciou nesse ato aqui, em que também estava o Gilberto Kassab, ontem. Então o Caiado prometeu acabar com a polarização, anistiar, mas na verdade a principal promessa dele é para agradar a extrema-direita. Então é um candidato que vai ter dificuldade, porque faltam apoios e falta espaço. Na extrema-direita já tem o Flávio Bolsonaro, o Caiado. É uma candidatura que pode ficar lá igual ele teve em 89. Foi candidato em 89, muito jovem ainda, contra o Lula, contra o Brizola na época, contra o Collor, e teve 1% dos votos. Olha que o Caiado, se bobear, fará o mesmo caminho dessa vez. Vamos trazer notícia importante de hoje. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre aquela fala do Eduardo Bolsonaro de enviar um vídeo para o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Eduardo fez esta fala durante um evento nos Estados Unidos. Está aqui a manchete de agora há pouquinho do Globo. Moraes determina que a PGR se manifeste a respeito da fala de Eduardo. E o Bolsonaro, Jair, está impedido de ter acesso ao telefone celular como uma das condições de prisão domiciliar. Então ele tem que usar tornozeleira, ele não pode ter acesso às redes e não pode usar telefone celular. Só que o Eduardo, na hora lá do evento, falou: estou fazendo esse vídeo, estou mostrando para o meu pai. A defesa de Eduardo Bolsonaro também deve se manifestar, mas ele tem ignorado, como se não existisse o Poder Judiciário brasileiro, e inclusive pode ser condenado aí num outro caso de golpe de Estado, né, de ajudar a se intrometer no julgamento, pode ser condenado à revelia, e agora vai ter que se explicar sobre isso aí também. Bom, enquanto não vem a explicação, enquanto a PGR não se manifesta, a PGR, por exemplo, pode pedir: olha, tem que botar o Jair de volta na cadeia porque a família dele está descumprindo as regras da prisão domiciliar. Mas enquanto isso não acontece, vamos tocar adiante aqui. Nós temos notícia também do Congresso Nacional. A CPI do crime organizado convocou novos nomes de peso para depor. E agora é convocação, não é convite, não. Presta atenção. Primeiro destaque: a convocação de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, nomeado por Jair Bolsonaro, responsável por deixar tudo acontecer, a lambança do Banco Master. 2 diretores dele estão sendo investigados por colaborar de maneira criminosa, segundo a acusação, com o Vorcaro. Bom, o Campos Neto tinha sido convidado para depor hoje, mas simplesmente não compareceu. A comissão, então, decidiu convocar obrigatoriamente o Campos Neto para prestar depoimento. Ele deve falar sobre a atuação à frente do banco e possíveis falhas, para ser muito bondoso com ele, possíveis falhas na supervisão do caso Master, quando ele presidiu o Banco Central. Laura Couto tem outras informações sobre esse caso aí, Laura. Rodrigo, a comissão também pede para o Banco Central que envie o material a respeito do ecossistema do Banco Master, principalmente a atuação dos ex-servidores Paulo Sérgio Neves de Souza e Beline Santana, que integravam a turma do Vorcaro. Eles teriam praticado atos ilícitos dentro do Bacen para beneficiar o banqueiro. Ainda no tema do escândalo do Master, a CPI do crime organizado aprovou a quebra de sigilo do Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcaro. O Zettel está preso hoje por participar da fraude. Também foi aprovada a quebra de sigilo bancário e fiscal da Prime-U, que é a empresa do Fabiano Zettel, que já teve o Vorcaro como sócio, Rodrigo. Então a CPI do crime organizado, ao contrário da CPI do INSS, que estava virando um circo, essa aqui tem muitas pontas para puxar aí em relação a esse caso do Master e pode ajudar nas investigações. Lembrando que o Fabiano Zettel, esse cunhado do Vorcaro, além de cunhado, e além de ser um pastor, pelo menos ele diz que é, né, daquela igreja da Lagoinha e fazia pregações lá junto aos fiéis em Minas Gerais, ele foi o principal doador de campanha de Jair Bolsonaro em 2022 e de Tarcísio de Freitas em 2022. Então ele é doador, dinheiro do Master irrigou as campanhas de Jair Bolsonaro e de Tarcísio. Ele vai ter que se explicar sobre isso também.
E é muito importante que o Roberto Campos Neto, pela primeira vez, esteja entrando no radar, porque ele precisa ser investigado. A imprensa brasileira tradicional tem poupado e protegido o Campos Neto, a gente já falou várias vezes. Ele hoje é executivo do Nubank, saiu do Banco Central e foi trabalhar no Nubank. Bom, e daí? E daí que um dos sócios da Nubank é a família Marinho. Por isso que a Globo protege o Campos Neto, porque ele trabalha no Nubank e está sendo protegido por quase toda a imprensa, principalmente pelas organizações Globo. Quem também entrou na mira dessa comissão de inquérito, foram os ex-governadores Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Ambos renunciaram a mandatos nos últimos dias para concorrer a cadeiras no Senado, né? O Cláudio Castro pelo Rio e o Ibanez em Brasília. Eles já tinham sido convidados para depor e, da mesma forma que o Campos Neto, não compareceram. Então, o Campos Neto não foi, teve convite e não foi convocado. Castro e Ibanez tiveram convites, não foram. Agora estão convocados obrigatoriamente. Tinha um entendimento no Supremo Tribunal Federal que governador de estado não poderia ser convocado para CPI. Mas e agora? Eles não são mais governadores, eles são ex-governadores, então a convocação pode acontecer. É isso, né, Laura, essa mudança aí no cenário que pode levar os dois para depoimento na comissão de inquérito. Isso, Rodrigo. O relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, afirmou no requerimento que o ex-governador Ibanez Rocha deve esclarecer as negociações entre o BRB e o Banco Master. Mas hoje o Ibanez disse ao G1 que não consegue imaginar qual o fundamento dele ter sido convocado pela CPI. Bom, vale lembrar que o Banco de Brasília tem até hoje para apresentar o balanço financeiro de 2025 e também a solução para recompor a perda bilionária causada pelas transações sem lastro financeiro com o Banco Master. O BRB perdeu 12 bilhões de reais com as movimentações com o Master e ainda não encontrou nenhuma forma concreta de cobrir esse rombo, Rodrigo. Laura, achei curioso ele dizer, o Ibanez, né, que não consegue imaginar o fundamento para ser convocado a um depoimento na CPI. Bom, eu vou lembrar então para o Ibanez 2 fatos. O governo dele deu ordem para o Banco Estatal BRB comprar o Master do Vorcar para salvar a pele do Vorcar. E mesmo com esta compra tendo sido depois impedida pelas autoridades monetárias, o BRB investiu em papéis podres do Banco Master, abrindo esse rombo aí de 12 bilhões de reais que ninguém sabe como é que o Distrito Federal vai cobrir. É o banco público que o Ibanez usou para ajudar o Vorcar. Fora isso, dinheiro do esquema Vorcaro irrigou o escritório de advocacia da família Ibanez. O Ibanez era governador, mas o filho dele tomava conta do escritório e receberam dinheiro, contratos com o esquema do Master. Então tá aí, Ibanez, se você esqueceu, a gente relembra para você. No caso do Cláudio Castro, a CPI quer tratar da situação do Rio de Janeiro de uma forma geral, né? A chapa do Castro foi cassada por suspeita de fraude. Ele teria, usado funcionários fantasmas para pagar campanha e tal. Por isso, foi inclusive tornado inelegível pelo TSE. Além disso, o ex-deputado Rodrigo Bacelar e também aquele TH Joias, outro deputado estadual, estão presos por suspeitas de ligação com o Comando Vermelho e eram da base política do Cláudio Castro. São da base política do Cláudio Castro. Olha os dois aí, Bacelar e TH Joias. Fora isso, tem o envolvimento do Cláudio Castro com o caso da Rio Previdência, o Fundo de Previdência dos Funcionários do Rio de Janeiro. O governo do Cláudio Castro também pegou dinheiro. Está aí, ó, Rio Previdência, o dinheiro que os funcionários depositam, com esforço, pensando na aposentadoria, pegou o dinheiro e jogou no Master. E aí esse dinheiro, boa parte se perdeu e pode fazer com que a aposentadoria dos funcionários no Rio fique menor, ou até levar uma quebra do Rio Previdência. Então, o Cláudio Castro também tem muito o que explicar na CPI. O Alessandro Vieira, que é o senador, que é o principal nome dessa CPI, diz assim: o Rio de Janeiro tem sido laboratório das mais sofisticadas dinâmicas do crime organizado no país. É isso aí. Acho que é uma boa definição para o que está acontecendo no Rio. Falando no caos do Rio de Janeiro, hoje mais atualizações sobre esse estado, que politicamente está descontrolado. O governador em exercício, que é um desembargador, você sabe, Cláudio Castro renunciou, o vice já não existia porque tinha virado do conselheiro do Tribunal de Contas, o presidente da Assembleia está preso, que é esse Rodrigo Bacelar, sobrou para o presidente do Tribunal de Justiça, que não tem nada a ver com política, é um homem do judiciário. Esse desembargador exonerou
os consultores da área de segurança pública do Cláudio Castro. Os funcionários eram responsáveis pelo gabinete de segurança institucional e era uma estrutura considerada inchada porque servia basicamente para proteger o Cláudio Castro, que devia morrer de medo, porque ele sabe, né? Estava lidando com gente ali muito próxima do crime organizado. A ideia desse governador interino é mandar os policiais de volta para a atividade fim, Polícia Civil, Polícia Militar. O mais curioso e talvez o mais trágico, né? O comissário mais próximo do Cláudio Castro, que fazia ali a segurança dele, chamado Fernando César Jorge Hackmi, foi exonerado e em 2023 ele recebeu, anota aí, R$882 mil por férias que ele não tirou supostamente durante 16 anos na polícia. Então o governador interino teve que exonerar essa turma e uma parte estava botando dinheiro de maneira estranha, para dizer o mesmo, quase R$1 milhão por férias. Esse sujeito que fazia a segurança do Cláudio Castro, olha, um manancial de trambicagem no governo do Rio de Janeiro. A gente está falando aí de Cláudio Castro, de Ibanez, que inclusive vão tentar ser candidatos ao Senado. Será que ganham no Rio e em Brasília? Tomara que não, né? Depois do caos que provocaram nos seus estados. Mas hoje saiu pesquisa do estado de São Paulo para o Senado. Corrida ao Senado aqui em São Paulo. A gente tem os quadros aqui para mostrar. Um dos cenários, né? A Simone Tebet lideraria, ó. Simone Tebet, né? Aqui está a MDB, mas ela já trocou de partido. Ela foi para o PSB, Partido Socialista Brasileiro. A Simone Tebet está com 22,6%, empatada com o Derrite, que é da direita, tem 22%, e a Marina Silva também colada ali com eles, com quase 20%. Então tem 3 aqui disputando as 2 principais vagas, isso no cenário em que teríamos Simone, Derrite e Marina Silva. O Ricardo Salles, aquele do Partido Novo, fica mais para baixo aqui com 11%. Segundo cenário da pesquisa para o Senado em São Paulo. Podemos virar a página e ir para outra tabela que nós colocamos aqui, né? Se a gente tivesse outros candidatos, em vez da Simone Tebet, se o Haddad saísse para o Senado, o que é improvável, porque ele vai ser candidato a governador, mas se ele saísse para o Senado, ele estaria ali também, é o mesmo triplo empate, só que aqui com o Derrite com 22%, o Haddad com quase 22%, 21,8%, e a Marina com quase 20%, um outro empate triplo. Então, provavelmente, nós vamos ter um cenário aí em que, das 3 vagas, até 2 podem ficar com a chapa apoiada pelo Lula, com as candidaturas de Marina Silva e Simone, ou Marina Silva e Fernando Haddad. É o quadro em São Paulo. Falando ainda do presidente Lula, pessoal, tem um nome que a gente quase esqueceu aí, né? Mas olha só, com 131 dias de atraso, o presidente Lula finalmente formalizou a indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O anúncio da indicação tinha sido feito em 20 de novembro do ano passado, só que o Lula anunciou e não formalizou a indicação. O Messias ficou sabendo, você vai ser. Só que o Lula não mandou o papel lá para o Senado. E por quê? Porque estava difícil de aprovar. Continua difícil. O Messias deve ocupar a vaga de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou em outubro passado. Só que ele precisa passar por uma sabatina no Senado, onde ele precisa de 41 votos. E hoje, o cálculo é de que ele não tem os 41 votos, mas o Lula está achando que tem que ir, tem que fazer uma pressão e tentar aprovar, né? A decisão do Lula ocorre mesmo sem ter garantia desses votos dos 41. Hoje, Messias não tem, como eu disse, esse total. E numa entrevista ao ICL Notícias, o Messias falou o seguinte: continuarei meu empenho pela pacificação e estabilidade, sempre valorizei o diálogo e a conciliação como as melhores maneiras de resolver conflitos, reafirmarei meu compromisso com essas credenciais. Uma fala bem água com açúcar, de quem não quer gerar tumulto, de quem quer passar quase despercebido e quer mostrar assim, eu não sou petista, eu não sou lulista, eu sou um nome aí indicado pelo Lula, mas quero ser aprovado, né, como o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Vem aí uma campanha difícil para aprovar o Messias. Vamos acompanhar. Investigadores da Operação Carbono Oculto identificaram mais redes de combustíveis ligadas aos empresários Roberto Augusto Leme da Silva e Mohamed Hussein Mourad, conhecidos como Beto Louco e Primo. A operação investiga a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis e no mercado financeiro. Você lembra, né? A
parceria com a Faria Lima. Os investigadores acreditam que há mais de mil postos de gasolina ligados a esse grupo, espalhados por diversos estados do Brasil. A Laura relembra para a gente essa história. Laura. Rodrigo, na fase inicial da investigação da Carbono Oculto, foram identificadas 5 redes de combustíveis e cerca de 300 postos de gasolina. O Primo, ele é apontado pelos investigadores como o epicentro das operações, atuando em toda a cadeia produtiva do setor de combustíveis, e ele também seria dono de empresas de fachada, como postos de gasolina, e também de diversos fundos de investimento imobiliário. Já o Beto Louco, ele ficaria aí à frente das fraudes contábeis e também da gestão financeira, cuidando de fundos de investimentos também e também empresas usadas para blindar o patrimônio dessa organização criminosa, Rodrigo. É isso, e o ICL foi dos primeiros a trazer detalhes sobre esses dois, né? Através daquela entrevista com o piloto Mauro Matosinho, que fez a conexão também política. Diz que eles tinham ligações com gente aí da política, inclusive apontando, né, aquele depoimento do piloto para Ciro Nogueira e Antônio Rueda, 2 políticos aí dos partidos União Brasil e Progressistas. Também é um tema para a gente acompanhar muito de perto. Pessoal, aqui uma boa notícia, hein? Os estados do Rio Grande do Sul e de Sergipe anunciaram que vão aderir sim à proposta do governo federal de conceder uma subvenção, né? Assim, uma ajuda de R$ 1,20 por litro de diesel importado, para tentar segurar o preço. As 2 unidades da federação divulgaram esta informação por meio de comunicados oficiais. O intuito é baixar o preço do combustível no mercado interno. O Brasil importa cerca de 30% do diesel consumido. Desse total, 60 centavos da subvenção, porque é R$ 1,20. Metade, 60 centavos, quem vai bancar é o governo federal. A outra metade, os outros 60 centavos, quem vai abrir mão, são os estados. Essa é a proposta do Ministério da Fazenda. Além de Rio Grande do Sul e Sergipe, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também sinalizou adesão a essa medida, que é negociada pelo ministro da Fazenda, né, que agora já não é mais o Haddad, é o Dário Durigan. Né? A elevação tem relação com a escalada, a elevação do preço, né, dos combustíveis, com a escalada da guerra no Oriente Médio e o fechamento do Estreito de Hormuz. Falando nisso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a assessores que está disposto a encerrar a guerra contra o Irã, mesmo com o Estreito de Hormuz fechado. As informações foram reveladas pelo jornal The Wall Street Journal, com base em relatos de autoridades. Segundo a reportagem, nos últimos dias, Trump e conselheiros avaliaram que uma operação para reabrir totalmente Hormuz prolongaria o conflito para além do prazo de 6 semanas que foi prometido por Trump. Mas ele promete, descumpre, quem sabe? A gente não consegue levar a sério o que diz o Trump. O Irã, por sua vez, disse hoje que bombardeou 2 instalações militares do exército dos Estados Unidos lá no Oriente Médio, com tropas dentro das instalações. Uma base nos Emirados Árabes Unidos e um alojamento improvisado de soldados no Bahrein. A situação vai ficando difícil para os Estados Unidos. Pessoal, eu queria fazer o registro aqui, eu disse na abertura e falo de novo agora. Dia 31 de março de 2026, 62 anos do golpe militar no Brasil. O golpe aconteceu na madrugada de 31 de março para 1º de abril, né? A ditadura durou mais de 20 anos. A gente recebeu aqui do Chico Sá uma lembrança, né? Na Argentina, quando eles lembraram a ditadura deles, mostraram que todos os clubes de futebol postaram, né? E a cultura do futebol é muito forte na Argentina. Boca Juniors, Racing, Independiente, San Lorenzo, todos eles postaram contra a ditadura. Aqui no Brasil, Chico Sá lembrou, cadê os clubes de futebol? Só o Corinthians. A gente tem a postagem do Corinthians aqui? Da democracia corintiana? Está aqui, ó. Né? O dia 31 de março marca uma das páginas mais tristes da história do Brasil. Anos de chumbo. O Esporte Clube Corinthians, time do povo, recorda esse momento não apenas para olhar para o passado, mas para reafirmar o valor da democracia, do diálogo e do respeito às instituições e às diferenças. Democracia é construída todos os dias com memória, participação, responsabilidade. Ditadura nunca mais, diz o Corinthians, em nome também da democracia corintiana de Sócrates, Vladimir Casagrande e tantos outros. Viva a democracia, abaixo a ditadura que o Jair Bolsonaro tentou implantar de novo no 8 de janeiro. Laura Couto, obrigado mais uma vez pela sua parceria aqui no ICL Urgente. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. E hoje é um dia especialíssimo aqui para nós também no ICL.
Vai ao ar daqui a pouquinho o documentário Golpe do Banco Master, para você entender como é que o Daniel Vorcaro construiu esse império que desabou, mas que é impressionante como é que ele conseguiu fazer do nada quase esse império financeiro, as ligações políticas, ligações com o mercado financeiro. Hoje, às 20h, você ainda pode se inscrever, garantir o seu ingresso, né, para essa sessão do documentário. Aqui, ó, iclurgente.com.br. Digita aqui, você se inscreve e daqui a pouquinho a nossa equipe te libera a entrada para assistir o documentário com Eduardo Moreira, Débora Maganha e toda a nossa equipe. Valeu, gente. Vem aí o N2. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu. Fala, turma, é hoje a exibição do documentário sobre o Banco Master para você entender de verdade o que aconteceu. Esse escândalo gigantesco que lesou tanta gente e passou tanto tempo sendo abafado, escondido. Ninguém pode perder. Eu vou passar a vida fazendo o quê? Mantendo o meu padrão? Eu acho que a vida tem alguma coisa a mais para valer a pena. O privilégio da classe média é reproduzir o conhecimento legítimo. As boas universidades, línguas estrangeiras. Filosofia é amizade pela sabedoria ou amor ao saber. O ser humano é um ser de desejo, não tem limites. Aqueles que lutam pela vida, lutam por Jesus, ainda que nele não tenham fé. We don't have a sharing of wealth, sharing of power, and sharing of status, even a sharing of dignity. The events of 1945 led to the establishment of the Doomsday Clock. With the question of capitalism's tendency. Noi produciamo una ricchezza crescente, ma qual è il problema dell'economia? I am the eldest daughter, boxing legend Muhammad Ali.